Alguns dias se passaram. O Azzy e Pig estão agora viajando, enquanto o sistema continua lembrando de que um monstro não pode mudar sua classe. Irritado, ele pergunta se o sistema não está cansado de fazer isso e pede para mostrar corretamente no mapa, já que ele quer saber quanto tempo levará antes de voltar para a vila inicial. O sistema faz isso, e ele pensa em voz alta que agora eles estão andando há mais de um dia. Se o mapa estiver correto, eles deveriam chegar lá amanhã, mas o sistema continua o incomodando com o erro. Ele pede para parar e esclarece que ele apenas vai à vila inicial para dar uma olhada e não planeja mais mudar sua classe. O sistema para a mensagem. Enquanto isso, Pig olha para o Azzy enquanto sua barriga ronca, mas a mente dele está focada em encontrar uma maneira de mudar de classe. Ele acredita que uma poção de estamina é suficiente para saciar a fome de Pig, então ele ordena que ela vá a toda velocidade em direção à vila inicial, enquanto a barriga de Pig ainda ronca. Mudando de cena, no lugar chamado Vulcão Fonte, calor de lava e vulcões enche o lugar, e quando o vulcão entra em erupção, as pedras que saem dele são uma fonte de alimento para uma lavacôndia. Elas geralmente estão no nível 50 ou superior, e essa criatura é comum nesta região. Enquanto o navio está voltando para a guilda, no Olho de Fogo, a guilda Fire Bunny tem barreiras que os protegem de projéteis inesperados. Ignorando um aliado, o navio passa facilmente por ela. Então, um sino toca para notificar as pessoas sobre a chegada deles. O vice-líder segue diretamente para o castelo principal. Ao abrir a porta, uma criança corre em sua direção e o recebe felizmente. Acontece que essa criança é o líder da guilda chamado Barin Hulk, um mestre venenoso de nível 119. Ele pergunta se ele tem os materiais que solicitou, aos quais ele pega a coroa e entrega a ele, deixando-o feliz por recebê-la. Ele pula e age como uma criança. Então, o vice-líder pede a ele a coisa que ele prometeu dar, então ele interrompe suas comemorações e pega a medicina que ele sintetizou para sua irmã mais velha, Marianne, mas ela escorrega de suas mãos. O vice-líder a pega, parecendo estar acostumado com esse tipo de situação. Ele acrescenta que enviou todos os corpos para o colo de Balin, conforme ordenado, pelo qual ele agradeceu. Então ele seguiu seu caminho, mas antes de sair, ele pergunta se o rei dos cogumelos passando por uma demonificação e se transformando em um rei demônio também fazia parte do plano de Balin, ao qual ele sorriu sombrio. Virando-se, ele finge ignorância, como se nem soubesse o que é um rei demônio. O vice-líder decide não se preocupar com isso e diz para chamá-lo se houver algo mais. Ele obedece às necessidades, e agora que está do lado de fora, ordena a Marianne que sigam. Enquanto caminhavam, Marianne sugere que parem com isso, já que muitas pessoas morreram por causa dela. Ele responde que foi ele quem ordenou que eles fossem para lá e que sairão assim que ele encontrar uma maneira de se livrar do veneno em seu corpo. Quanto às coisas desagradáveis, ela cuidará disso. Enquanto isso, Balin desce usando uma escada em espiral que leva ao altar do teto, com o coração do golem em frente a ele. Ele joga a coroa na lava e, à medida que ela derrete completamente, a lava sobe lentamente e agora mais uma parte está completa. Os olhos da rainha espírito felino na coroa do rei cogumelo agora foram absorvidos. Agora só falta um ingrediente, enquanto o verdadeiro seguidor de Gollum está ao lado dele. Se ele o vê ou não, não sabemos ao certo, já que seu sorriso fica mais sombrio com suas intenções. Agora que ele está perto de obter o coração do verdadeiro amor, o poder de Gollum será dele. Enquanto o lugar treme por causa disso, 2 dias depois, os dois ainda estão viajando. Eles encontraram todos os tipos de monstros estranhos no caminho até aqui, e é uma sorte que Pig seja mais rápida do que eles. Mas por algum motivo, o sistema parou de responder depois de exibir a mensagem de erro da última vez, e é meio chato não ter ninguém com quem possa falar. E a interface de missão também ficou presa nesta missão, mas é uma boa coisa que as outras funções ainda estejam funcionando. Ele olha para o painel de habilidades, em seguida, para o inventário, lembrando-se de que inicialmente queria usar o Decompos para absorver todos os despojos deixados para trás na batalha. Mas aquele maldito mago de fogo incendiou tudo, restando apenas a pele do rei lobisomem, e só de pensar nisso deixa com raiva. Enquanto esperava o tempo de recarga para o Decompos, ele passou mais alguns dias no reino dos cogumelos. Então, ele usou nos cajados mágicos, mas mesmo assim os cajados mágicos não lhe deram nada bom. A maioria estava muito danificada, então eles só deram cerca de 100 pontos de experiência cada. Ele percebeu que usar o Decompos em qualquer coisa não é muito eficaz. E então ele tenta usar o Decompos na pelagem do rei lobisomem, o que resulta ainda pior. Não apenas falhou, o tempo de recarga ainda foi acionado, e isso fez com que ele perdesse um dia inteiro esperando por nada. O sistema informa que a resistência mágica do alvo é muito alta e o aconselha a tentar novamente quando o Decompos atingir um nível mais alto. O Azzy fica bravo com o sistema por não tê-lo alertado antes e grita com ele para devolver seu tempo, pois não é justo. Mas na verdade, o sistema já explicou os limites do Decompos, o que ele simplesmente esqueceu.
De repente, ele percebe que Pig está agindo estranhamente enquanto ela desmaia. Ele usa um feitiço para descobrir o problema e fica chocado ao ver que agora ele consegue ver as habilidades de outros monstros. Mas, com investigações mais aprofundadas, ele vê que Pig parece bem e se pergunta por que Pig de repente desmaiou. Então ele pergunta a Pig o que está errado. Ele oferece uma poção de resistência e uma poção de saúde, pois ele não tem ideia do que aconteceu com Pig. Enquanto ele balança a maçã na frente dela, os olhos dela se fixam na maçã, então ela instintivamente vai até ela, desesperada para comê-la. Isso faz com que o Ozzy pense que Pig se sentiu melhor, então eles continuam o caminho, já que estão muito perto da vila inicial. Ele percebe que os monstros caracóis estão começando a aparecer novamente. Como estão perto da vila inicial, ele retira um pergaminho de retorno e ativa para levá-los à vila inicial. Quando ele o usa, círculos mágicos se formam abaixo deles e a magia começa a se manifestar, mas é cancelada. O sistema o informa novamente que monstros não podem usar o pergaminho de retorno. Ele fica irritado, já que o sistema diz que a distância era muito grande para que ele fosse usado, e agora que eles estão mais perto, está lhe dizendo que monstros não podem usá-lo. Ele pergunta se está brincando com ele, mas o sistema apenas mostra sua missão atual. O Ozzy o dispensa, dizendo para parar de tentar fazer com que ele faça essa missão estúpida. Ele nem pode usar um pergaminho de retorno como monstro, ele quer se tornar um herói e nada o deterá. O Ozzy ainda é otimista, pois não importa para ele se eles não podem usar o pergaminho de retorno, já que ele não está com pressa de qualquer maneira. E se ele pode evoluir no nível 20, isso deve significar que a mudança de classe também acontece no nível 20. Ele sorri enquanto planeja derrotar novatos, já que é a maneira mais segura de ganhar experiência e subir de nível. Depois disso, ele toca Pig para que continuem, mas ela não responde. Ele pergunta se ela está se sentindo mal e oferece uma poção de saúde, dizendo para aguentar um pouco mais. Assim que subirem de nível, poderão se livrar de qualquer doença que ela tenha. Ele não faz ideia da situação de Pig. Enquanto isso, ao longe, o Javali e o chefe os observam de longe, especificamente Pig. Alguns momentos se passaram, e o Ozzy e Pig estão perto do portal de teletransporte da vila inicial. Ele usa a habilidade Avaliar para ver suas informações. Agora ele sabe que o portal teleporta as pessoas quando estão em condições críticas. Não é de admirar que o novo monstro não tenha morrido quando ele os derrotou da última vez. Infelizmente, a Avaliar não lhe disse quando os novatos viriam, então ele teve que esperar lá. Coincidentemente, os novatos começaram a aparecer, energéticos e esperançosos de subir de nível desta vez. A linda garota apareceu novamente em frente ao caracol, lançando um julgamento para matá-lo brutalmente. As outras crianças seguem o exemplo, esfaqueando, cortando e queimando os caracóis. Agora eles estão confiantes porque têm novatos de nível mais alto com eles. Mas o Ozzy não vai deixar isso acontecer. Ele aparece e lança uma explosão de esporos. Quando eles estão ocupados tentando respirar, ele rapidamente os derrota. Com o Ozzy aqui, quem ousaria machucar seus pequenos amigos caracóis? Ele continua derrubando o aventureiro de nível um pouco mais alto. O Ozzy percebe que a experiência que esses novatos dão é um pouco baixa, mas felizmente outro saco de pancadas apareceu na cena, o que o deixou muito contente. Os novatos estavam cheios de energia para matar os caracóis, mas foram derrotados por um cogumelo em vez disso. Agora a segunda onda de novatos é morta e ele ganha 630 pontos de experiência. A terceira onda rende 540 pontos de experiência, e a quarta onda é um pouco mais esperta, pois eles escalaram as plataformas para que o cogumelo não pudesse pegá-los. Enquanto o Ozzy sorria com intenções maliciosas, ele percebe que suas presas apenas atrasam o inevitável. Enquanto os aventureiros ganham uma falsa sensação de segurança, o Ozzy usa a investida do cogumelo para assaltar e derrotar a quarta onda de novatos, ganhando 720 pontos de experiência. Depois de um dia de trabalho manual e matança, eles descansam em frente a uma fogueira. O Ozzy oferece uma poção de saúde como jantar, pensando que isso poderia saciar a fome de Pig. No entanto, Pig nem sequer quer olhar para a poção, o que preocupa o Ozzy. Ele verifica as estatísticas dela e nota que seu HP e SP estão bem. Ele decide que deve estar tudo bem e diz para Pig descansar, já que ela o carregou o tempo todo e deve estar cansada. Ele assume a tarefa de caçar novatos para ganhar experiência. Olhando para seus atributos, ele fica extasiado ao perceber que agora está no nível 18. Tudo isso em apenas um dia caçando novatos. Se continuar assim por mais alguns dias, ele chegará ao nível 20 com segurança. Decidindo que é hora de dormir e economizar poções de resistência para o dia seguinte, ele se deita ao lado de Pig e deseja boa noite a ela. No entanto, Pig abre os olhos e vê o Ozzy como um bife em forma de cogumelo. Isso a enche de excitação, e ela se aproxima para dar uma mordida, mas logo recupera seus sentidos e controla sua fome. Enquanto isso,
O chefe javali está furiosamente observando o Ozzy à distância. No dia seguinte, o Ozzy se pergunta por que ninguém apareceu hoje. Coincidentemente, os novatos aparecem, mas agora estão assustados e inseguros. Inesperadamente, um aventureiro mais experiente os acompanha, já que a vila os contratou para proteger os novatos e caçar o cogumelo. Eles se perguntam por que há um cogumelo aqui, já que o reino dos cogumelos foi destruído recentemente. Eles supõem que deve ser um monstro perdido de uma onda anterior. O que os surpreende mais é que a vila contratou até mesmo um general de guerra de nível 40. Enquanto falam sobre monstros cogumelos, o aventureiro de cabelos azuis ouve o sujeito do machado falar sobre como lutou contra o rei cogumelo no passado. Ele explica que era um novato seguindo 2 veteranos na época e que teve azar de encontrar uma onda de monstros. Ele ficou para segurar o rei cogumelo e, embora estivesse fraco naquela época, conseguiu feri-lo. Isso provavelmente é o motivo pelo qual o Guild Olho da Chama foi capaz de derrotar o rei cogumelo. O aventureiro orgulhosamente conta suas mentiras. Nesse momento, o Ozzy os avalia e estava pensando que era um pouco arriscado desafiá-los, já que os outros 2 são tão fortes quanto ele e Pig, e há até mesmo um de nível 23. No entanto, ele acredita que a sorte favorece os audaciosos, e desde que eles possam derrotar os outros 2, ele e Pig devem ser capazes de unir forças e cuidar do nível 23. Mesmo que não consigam derrotá-los, sobreviver e escapar não deveria ser um problema com as poções dele. Ele diz a Pig para guardar o sinal dele, mas Pig estava confusa e desorientada, algo que ele não percebeu. Ele usa explosão de esporos enquanto a visão dos aventureiros estava bloqueada, e ataca os novatos primeiro. Isso alerta os 3 aventureiros, e o tanque pergunta se eles deveriam salvar os novatos. Os outros 2 respondem que os novatos são apenas iscas e que a recompensa por matar o monstro é muito maior. Eles decidem focar no monstro. O Ozzy ataca o grupo, e embora o tanque tente bloquear o ataque, ele passa direto e derrota o tanque instantaneamente. Isso surpreende os aventureiros sobre o quão poderoso é o monstro cogumelo com o qual estão lidando. Enquanto isso, Pig tenta ajudar, mas está muito fraca para se levantar e acaba caindo. O aventureiro com o machado usa Ciclone de Tomal para dispersar os esporos e vê que há até mesmo um cogumelo de fita ali. Ele ouviu dizer que Gourmet pagaria um preço alto por isso, o que renderia muito mais do que o cogumelo. O aventureiro de cabelos azuis tenta matá-lo, mas o Ozzy intervém e o derruba. Ele usa uma poção para curar o aventureiro do machado e o aconselha a ficar longe se não puder lidar com isso, mas o aventureiro de cabelos azuis ainda insiste em lutar. O Ozzy pede para Pig se levantar, mas ele ainda não percebeu o que está acontecendo com ela. Pig está olhando para ele com olhos brilhantes, vendo-o como um bife em forma de cogumelo. Enquanto isso, o aventureiro com o machado está se gabando de que pode lutar contra os 2 e tira uma poção, que ele chama de sua arma secreta, uma poção Berserker. Ele a bebe inteira e fica cheio de fúria Berserker, aumentando seu nível exponencialmente para 38. Ele diz que, embora isso só dure 10 minutos, será mais do que suficiente para derrotá-los. O Ozzy fica frustrado por não ter percebido que o aventureiro tinha um trunfo tão poderoso. Sem opções, ele decide usar sua técnica secreta e tenta fugir, gritando para Pig fazer o mesmo. No entanto, o aventureiro com o machado usa um golpe chamado Cutelo Ir e destrói o terreno, bloqueando o caminho de fuga deles. Agora cercados por paredes, eles só podem enfrentar os aventureiros. Ao mesmo tempo, Pig continua olhando para o Ozzy como um bife e claramente perdeu o controle de seus desejos. Inesperadamente, os aventureiros começam a implorar por suas vidas. De repente, as paredes desabam junto com os aventureiros. O aventureiro com o machado não consegue acreditar no resultado. Mesmo tendo bebido a poção, ele foi derrotado por um porco. Pig então pega o aventureiro com o machado e o joga para longe. Agora, Pig derrubou o aventureiro com o machado, e o Ozzy percebe a situação caótica à sua volta. O Ozzy e Pig subiram 3 níveis, enquanto o Ozzy ainda estava perplexo com o que testemunhou e se perguntava como Pig ficou tão forte. No entanto, Pig ainda estava desorientada, virou-se para olhar para ele e definitivamente o encarava como um lanche, babando por todos os lados. Então, ele usou a habilidade de avaliação, já que ela havia subido de nível agora, para ver o que estava errado com Pig. Para sua surpresa, a saciedade de Pig havia chegado a 0, o que a colocava em um estado de fúria. O Ozzy ficou chocado, pois ele pensava que pontos de estamina eram equivalentes à saciedade, e agora percebeu que beber poções não ajudava a saciar a fome de Pig. Com essa informação, ele tenta argumentar com Pig, mas ela perdeu o controle e só conseguia olhar para ele como se fosse comida. Percebendo isso, ele tentou fugir, mas Pig o perseguiu. Ele se desculpou enquanto evitava seus avanços, pensando em como agir, já que um ataque de Pig agora o derrotaria com certeza. No entanto, ele não pode prolongar essa situação, pois Pig está perdendo HP com o tempo. Ele se culpou por não ter percebido mais cedo e por nunca ter se preocupado em coletar comida, já que ele sempre esteve bem bebendo poções.
Enquanto pensava em permitir que Pig desse uma mordida de leve, uma pilha de maçãs perfeitamente disposta apareceu em seu caminho. Embora isso tenha deixado um pouco desconcertado, ele não tinha o direito de questionar, então apontou para as maçãs, esperando que Pig as visse. Ela se aproximou, mas foi direto para a pilha de maçãs, como esperado. O Ozzy esperou nervosamente, antecipando o que aconteceria a seguir, mas Pig ficou bem e recuperou completamente sua fofura. O Ozzy suspirou aliviado e decidiu sentar para dar tempo a Pig para comer. Enquanto isso, ele se perguntou quem teria deixado uma pilha de maçãs ali no meio do nada. Depois de Pig estar completamente saciada, o Ozzy planeja se infiltrar na vila inicial e roubar os segredos da troca de classe. Eles decidem usar o portal de teletransporte. O chefe do bando de porcos fica de pé à distância, observando-os partir. Acontece que ele estava apenas cuidando deles à distância enquanto lidava com os generais de guerra de nível 40 e seu companheiro, e provavelmente foi ele quem deixou a pilha de maçãs para Pig comer. Agora que eles chegaram ao portal de teletransporte e derrotaram todos os aventureiros que passaram por ele, eles decidem atravessar o portal. O Ozzy sente borboletas no estômago, suas mãos tremem de antecipação, pois ele está prestes a entrar na vila inicial. Ele compara os humanos da vila inicial a bebês e ele é o adulto que vai roubar todos os seus doces, enquanto ri pensando em atos horríveis. Ele diz em voz alta: "Vila inicial, este senhor está chegando para você", mas acaba batendo em um sinal de aviso, enchendo o lugar, e um panfleto voa em seu rosto. Ao olhar para o panfleto, ele fica surpreso como é possível que a linguagem desse mundo esteja escrita em inglês. Ele decide ignorar isso e assume que deve ser uma das vantagens de sua transmigração. Afinal, ele consegue entender o que os humanos estão dizendo e ler as palavras no sistema. Enquanto isso, na vila inicial, há um fluxo interminável de pessoas entrando e saindo. De repente, um monstro de alto nível aparece, causando pânico. Antes que ele possa matar alguém, é rapidamente eliminado. Flechas quase atingem o Ozzy, e ele se lembra de que aldeias e cidades sempre têm guardas NPCs invencíveis. Ele começa a pensar em uma maneira de entrar na vila e olha para Pig, tendo uma ideia. O indivíduo encapuzado está caminhando entre a multidão, enquanto as pessoas fofocam sobre os acontecimentos atuais na vila. O encapuzado está balançando uma maçã na frente de si. Quando estava prestes a entrar, os soldados do século pedem que ele pare. Ele obedece, mas os soldados apenas lembram a ele para descartar suas maçãs adequadamente após comer, ou ele será multado por jogar lixo. Acontece que o indivíduo encapuzado é o Ozzy, usando um bigode feito de pele de Pig e uma túnica do mago que foi morto por Pai Hulk. Ele usa a maçã para guiar Pig adiante com um cheiro. Ele se parabeniza por ser um gênio. Em outra cena, o centro da vila está cheio de vida e uma variedade de lojas, como poções, forjador de armas, churrasco de monstros e a biblioteca. Enquanto o Ozzy pensa que já viu esse tipo de cena várias vezes em jogos, é uma sensação completamente diferente estar lá pessoalmente. Ele decide procurar um lugar para coletar informações sobre como mudar de classe. Enquanto passeiam, ele nota que todos estão se reunindo em um único lugar. Ele se aproxima para ver o que está acontecendo e descobre que os novatos se reuniram para discutir como não conseguem mais sair para subir de nível e coletar ingredientes para a troca de classe. Agora eles estão tentando contratar um herói de nível 60, mas estão perdendo as esperanças, pois um herói desse nível não estaria na vila inicial. Ao ouvir isso, o Ozzy se lembra de ouvir que a concha do pai caracol foi usada para a troca de classe. Os novatos estão discutindo sobre o que fazer agora, já que o preço das conchas de caracol está agora acima de 50 moedas de ouro cada. As pessoas ricas ainda podem pagar por isso, mas e quanto a eles? E se eles não se apressarem, podem perder a cerimônia de troca de classe deste ano. O careca enfrenta a verdade e diz que não há nada que possam fazer, a cerimônia de troca de classe será realizada à tarde, e mesmo que possam sair agora, talvez não consigam coletar o suficiente. Além disso, há monstros de alto nível lá fora agora. A mulher pergunta por que eles contratariam um bravo de nível 60 para lutar contra um cogumelo normal. Ele responde que o monstro cogumelo não era normal. Além de ter várias habilidades que cogumelos normais não têm, ele também é inteligente e sabe como usar estrategicamente suas habilidades. Eles não conseguiam escapar mesmo depois de subirem nas plataformas. Ao ouvir isso, o Ozzy percebe por que quase ninguém mais apareceu, pois ele os assustou a todos. No entanto, também é uma coisa boa que ele nunca tenha encontrado bravo de nível 40, e além disso, se de alguma forma eles realmente contrataram um bravo de nível 60. Depois de receber todas as informações de que precisava, ele decide seguir em frente. Inesperadamente, ele tropeça e sua cobertura foi exposta, eles estão visíveis para todos verem. Ele se encolhe de medo, temendo que as pessoas possam chamar os séculos, mas ele é ignorado. Os novatos se perguntam de quem são esses mascotes e que o dono deve ser muito rico para comprar esses monstros, já que sua popularidade tem aumentado recentemente.
Ele percebe que eles não estão atacando e agora vê outros monstros andando por aí. Como o mestre das feras pode vender monstros que obtiveram para outros como mascotes, assumir-se que o nível de controle que outras classes têm sobre os monstros é baixo, então eles não podem controlar espécies de monstros de alto escalão. Agora ele supõe que eles pensam que ele é um mascote, o que torna as coisas muito mais fáceis. Ele segue o personagem mais familiar que viu e se mistura como um mascote. Antes que percebam, já estão em seu destino. Eles se separam do grupo para se dirigirem à liderança da vila. Agora que o objetivo deles está à frente, não podem ser vistos andando por aí sozinhos sem um humano. Eles seguem o próximo humano que passa por eles, enquanto estão ocupados conversando sobre seus encontros. Coincidentemente, o aventureiro de cabelos pretos estava desejando ter escolhido se tornar um padre em vez de um mestre das feras, já que as maiores guildas estão constantemente recrutando padres e curandeiros para suas equipes. O de cabelos laranjas responde que ele está subestimando os mestres das feras e lembra que o mais forte deles, Lorde Bárbaro, está em terceiro lugar em toda a Terra dos Bravos. Ele está atrás apenas do Espadachim Santo e do Rei Elemental. Esses dois são figuras lendárias, e dizem que até anjos e demônios foram subjugados por Lorde Bárbaro. Eles também devem se esforçar ao máximo e talvez um dia também possam domar um monstro de alto escalão poderoso. O monstro, o cabelo preto, não estava tão otimista quanto a ele. Ele afirma que os anjos e demônios são seres intocáveis até mesmo para bravos de alto nível, e ele se pergunta em que nível Lorde Bárbaro chegou para realmente ser capaz de domá-los. Quanto a pessoas como eles, são mais propensos a ganhar na loteria do que alcançar esse nível. O cabelo laranja pergunta onde estão suas ambições e o aconselha a sonhar alto se quiser alcançar mais. Enquanto Azir foi informado de que existem anjos e demônios neste mundo, agora que eles estão em frente à casa do líder da vila, eles sentiram nostalgia e estavam relembrando o passado. Enquanto isso, os novatos estão esperando do lado de fora para que o líder da vila apareça, pois estão começando a ficar impacientes. Finalmente, a porta se abre e o líder da vila chamado Brócolis emerge da escuridão, mal conseguindo se manter em pé, e pede desculpas, pois dormiu demais. No entanto, os novatos ainda o respeitam e o cumprimentam. Ele ordena que entrem, e eles o fazem. Enquanto Azir está usando sua capa, ele pensa que o líder da vila parece estar um pouco senil, então ele deveria ser capaz de entrar despercebido. Mas quando ele foi o último a entrar, o líder da vila o para. O Azir pensa que sua capa já foi descoberta. O líder da vila lhe diz que comida de fora não é permitida na casa, então ele pega a maçã deles. Pig tenta reagir, mas o Azir a impede. Sem a maçã, eles têm dificuldade em se locomover pelo local, mas eles conseguem passar pelo corredor escuro. Então, o Azir fica maravilhado ao ver a árvore divina à sua frente e os milhares de livros que estão reunidos ali. Isso faz pensar que, olhando de fora, ele achava que este lugar seria como uma pequena cabana de madeira. Quem imaginaria que uma árvore tão majestosa existiria aqui? Então, o líder da vila diz a eles para colocarem os materiais na frente da árvore divina mãe, para que possam começar. Enquanto o Azir se pergunta onde está o líder da vila, já que ele estava atrás dele, e por que ele está subitamente tão enérgico, o líder da vila pede a todos que tragam seus materiais e orem à árvore divina mãe. Ela será aquela que os ajudará a desbloquear uma classe baseada em seus talentos. E uma vez que a cerimônia acabar, eles podem voltar amanhã para descobrir qual classe desbloquearam. Eles fazem o que lhes é dito, mas o líder da vila percebe que o Azir está apenas olhando e o aconselha a trazer rapidamente seus materiais. O Azir está hesitante e pergunta se pode usar outras coisas como substituição, pois ele tem algo mais valioso do que uma concha de caracol. O ancião diz que não esclarece, ele não precisa de mais nada e pergunta se ele está aqui para causar problemas. O Azir recua ao perceber que o líder da vila é uma pessoa completamente diferente e se pergunta por que ele está tão determinado a conseguir conchas de caracol. Nesse momento, o sistema aparece e o informa que a missão anterior falhou e que uma nova missão será emitida, o que irrita o Azir, pois ele está em apuros. Ele fala irritado com o sistema, mas o líder da vila o ouve usando a língua dos monstros, então ele se aproxima de Azir e diz que os humanos não podem ouvi-los quando usam a língua dos monstros para se comunicar entre si. Ele pergunta quem é o Azir, mas o Azir ainda está falando com o sistema e pergunta o que ele quer dizer com a língua dos monstros. O líder da vila desaparece subitamente, e o Azir é teletransportado antes que o líder da vila pudesse atacá-lo. Agora eles estão de repente teletransportados para o espaço de penalidade. O Azir se pergunta o que aconteceu, mas logo percebe onde está, então pergunta por que está recebendo uma penalidade por não fazer uma missão. O sistema explica que, porque ele continuamente se recusou a fazer as missões dadas pelo sistema, ele entrou no espaço de penalidade, e seu objetivo é pular em 10.000 plataformas. Se ele não completar isso dentro do limite de tempo, será penalizado com a morte. O temporizador começa a contagem regressiva. Isso irrita profundamente o Azir,
que xinga o sistema por não ter mencionado que havia uma penalidade por recusar missões. Mas o sistema é implacável e simplesmente deseja ao jogador tudo de bom, recomendando que comece a se mover, pois o temporizador começou. O Azi percebe que é inútil gritar com o sistema de golpes e pensa no que fazer agora. Ele não tem escolha a não ser fazer isso, pois, se não fizer, morrerá. 10.000 plataformas em uma hora são quase 3 plataformas por segundo, então ele não tem tempo a perder. Ele ordena a Pig que eles vão, já que precisam compensar o tempo que já perderam. Ao olhar para a plataforma, ele pensa que, com seu investida do cogumelo, é possível subir várias plataformas de uma só vez, então ele utiliza e consegue chegar à plataforma mais próxima onde poderia pular. Ele pede a Pig para subir rapidamente, pois suas vidas estão em jogo, mas Pig apenas fica circulando e tentando dizer algo. Ele percebe que Pig não consegue pular tão alto. Sem outra escolha, ele coloca Pig nas costas e consegue pular algumas plataformas com sucesso. No entanto, isso coloca muita pressão em seu corpo, então ele pensa em descansar. Mas ele percebe que agora não é hora para descanso, então tira suas poções para continuar. Depois disso, ele começa a pular novamente, mas quando estão no ar, Pig espirra, fazendo com que caiam algumas plataformas e sofram danos. Ele pensa que, se perder o salto algumas vezes a mais, eles podem simplesmente morrer antes que o tempo acabe, e olhando para baixo, não parece ter um fundo neste lugar. Foi bom que eles tenham aterrissado em uma plataforma, caso contrário eles teriam falhado instantaneamente. Ele então diz a Pig que foi muito perigoso e a aconselha a avisá-lo antes de fazer isso da próxima vez, senão eles vão cair de novo. Pig alega que entendeu, mas ele sabe que ela não entendeu de verdade. Então, ele usa vários investida do cogumelo e devora poções enquanto pula pelas plataformas sem parar. Ele fazia progresso lentamente, mas com certeza. Enquanto usava o investida do cogumelo continuamente, ele notou que a habilidade estava subindo de nível. Enquanto pensava que, embora seja difícil carregar Pig enquanto pula, isso está rapidamente nivelando sua habilidade investida do cogumelo. Conforme o nível aumenta, ele pode pular mais alto com um tempo de recarga mais curto. Agora ele consegue atravessar 10 plataformas inteiras com um único salto. E antes que ele percebesse, seu investida do cogumelo atingiu o nível 10, e eles estão agora na frente da última plataforma. Ainda restam 2 minutos, e ele pensou que, contanto que ele consiga fazer esse salto, eles serão capazes de escapar deste lugar. No entanto, a distância é um pouco grande demais. Ele aconselha Pig a não se mover, pois não podem se dar ao luxo de cometer erros aqui. Depois de se preparar, o Azi usa o investida para sair deste lugar mortal, mas ele falha e eles caem em várias plataformas novamente. Ele estava xingando, pois nem sequer chegaram perto. Ele tenta de novo, mas continua falhando repetidamente. Então, quando estava prestes a tentar novamente, Pig o interrompe com uma lambida. Ele diz a ela que agora não é a hora, mas Pig sai de cima dele e o empurra, dizendo para ele ir sem ela. Ele percebe o que ela quis dizer, enquanto Pig sorri para ele, com lágrimas em seus olhos, ela o conforta. Ele usa o investida do cogumelo novamente, e desta vez, sem a presença de Pig, a habilidade investida do cogumelo em seu nível máximo leva facilmente para a última plataforma. Ele começa a pensar que talvez tudo isso tenha sido planejado pelo sistema para ajudá-lo a ganhar experiência para suas habilidades. Mas, por outro lado, Pig ficou para trás. Ele pergunta ao sistema se suas suposições estavam certas, e que está a sua punição, então Pig não deveria ser afetada pela penalidade. O sistema o informa que, independentemente de o hospedeiro completar os requisitos ou não, quando o tempo acaba, o espaço de penalidade entrará em colapso e, para o que ainda estiver dentro, somente a morte os espera. Com apenas 42 segundos restantes, ele olha para Pig e se desculpa, olha para a saída e salta. Agora, ele está de volta com Pig. Isso surpreende Pig, enquanto ele afirma que nunca vai deixá-la para trás. Pig tenta convencê-lo do contrário, mas ele está decidido, olhando para ela e reafirmando que eles vão sair juntos. Isso faz Pig perceber algo que ela nunca soube antes, então ela volta para as costas de Oazi para a última tentativa, cheia de esperança e determinação. Eles usam a investida do cogumelo novamente, e desta vez chegaram mais perto do que nunca antes, mas ainda não era suficiente. Portanto, eles caem em direção à morte. Enquanto caem, Oazi fecha os olhos e xinga, pensando que eles realmente vão morrer desta vez. Mas logo ele se lembra do que viu no reino dos cogumelos, e assim como o cogumelo bomba se lançou para frente, ele agora sabe o que fazer. No entanto, há apenas 5 segundos restantes no temporizador. Ele segura Pig e agora é tudo ou nada para eles. Ele usa a explosão de esporos ao máximo, liberando rapidamente, desbloqueando o jato do cogumelo e conseguiu completar a missão no último instante. Depois de completar a missão, eles foram teleportados de volta ao lugar de onde partiram.
Felizmente, Pig caiu em cima de Oazi, suavizando sua queda. Pig olhou para Oazi com os olhos brilhantes. Oazi notou que, não importava o que acontecesse, ela sempre tinha um sorriso no rosto. Então ele gritou para o sistema perguntando se ele poderia fazer o que quisesse agora que havia superado a punição. No entanto, não obteve resposta. Mesmo assim, agora ele estava apreciando seu sistema, que não era inútil afinal. Ele havia passado apenas 1 hora no espaço de penalidade, mas já era noite lá fora, o que os ajudou a escapar do chefe da vila. Ele tocou Pig para que ela o seguisse, já que ninguém os incomodaria. Era hora de mudarem de classe para Bravo. Enquanto Pig olhava em branco, absorta, Oazi lembrou-se do que tinha feito antes. Ele percebeu que ela não estava seguindo, então a chamou novamente e ela o seguiu feliz. Agora, na frente dos materiais, Oazi acredita que essas conchas de caracol devem ser o segredo para mudar de classe. Pela insistência do chefe da vila, ele se pergunta qual é a conexão entre a árvore divina e a concha de caracol, e como ela ajuda os humanos a mudarem de classe para Bravo. Com investigações mais aprofundadas, ele viu as pequenas luzes verdes sendo absorvidas no pote. Ele pegou alguns desses frascos e os despejou em um maior para ser o material de mudança de classe. Embora não tivesse preparado nenhuma concha de caracol, ele acredita que tudo ficará bem se ele pegar emprestado de outros por um tempo. Com mais de 10 porções, a árvore divina mãe ficaria ainda mais feliz. Então, sem demora, ele começou a adorar. Mas para sua surpresa, nada estava acontecendo. Ele se perguntou se seus métodos estavam errados, mas seguiu o que o chefe da vila disse aos outros para fazerem. Ele supôs que precisava esvaziar o coração, como mostrado nos dramas de TV, e elogiou a árvore divina mãe. Ele fez isso, mas não houve reação alguma. Agora ele acredita que sua maneira de adorar está errada, então ele tentou outra forma de oração, cometendo blasfêmia uma após a outra. Agora, ele estava exausto, mas ainda nada estava funcionando. Agora ele se pergunta como os humanos conseguem mudar de classe apenas deixando as conchas de caracol aqui. Perdendo a esperança, ele começou a pensar que os monstros estão destinados a nunca passar pela mudança de classe. Agora que seu coração vacilou, o sistema apareceu e aconselhou que ele desistisse e voltasse a fazer missões e evoluir corretamente. Oazi interpretou isso como uma provocação, mas ele já havia chegado tão longe que se recusou a sair assim. Ele estava pensando muito intensamente sobre uma solução e, se não houvesse uma, ele abriria um caminho por conta própria. No entanto, ele não conseguia se concentrar, já que Pig estava fazendo barulho no fundo, então ele se vira para ela para pedir que ela se acalme, mas ele vê que Pig está comendo as pequenas luzes verdes. Ele pede para ela parar de comer tudo que vê, pois pode deixar o estômago dela desconfortável. Mas, surpreendentemente, Pig ganha um nível. Ele fica chocado e se pergunta de onde vêm aquelas energias verdes da árvore divina. Ele tenta absorver a energia e, para sua surpresa, são pontos de experiência. Ele avalia isso e percebe que é na verdade um poder mágico condensado. Agora ele entende que os humanos não podem absorvê-lo diretamente, eles usam as conchas de caracol como um meio para transferir o poder para eles. Ele chega à conclusão de que o segredo para a mudança de classe não são as conchas de caracol, mas sim esse poder mágico condensado. Ele decide imediatamente absorvê-lo e pede a Pig para deixar um pouco para ele. Conforme eles comem mais, eles ganham níveis, mas também usam algumas garrafas de poções. Oazi está exausto agora, ele subiu vários níveis, mas sua mobilidade como um cogumelo é muito baixa. Ele pensa que se pudesse reunir toda essa energia em um só lugar e absorvê-la. Ele diz a Pig para beber algumas poções de estamina também e a aconselha a não se cansar muito. Ela ainda está cheia de energia e agora está um nível acima dele. Isso faz com que ele perceba que não pode vencer Pig quando se trata de comer, e ele conclui que mais da metade de toda a energia aqui já foi comida por Pig. Ele suspira, pois ser um cogumelo é muito desvantajoso. Ele continua pensando em como reunir toda a energia em um só lugar. Sem escolha, ele chama o sistema, mas o sistema continua dizendo que ele não pode passar pela mudança de classe. Ele ignora isso e vai direto para o seu inventário, procurando qualquer coisa que possa usar. Depois, ele vai para seu painel de atributos e olha com atenção, e percebe que a sua decomposição agora está pronta para ser usada. Então ele olha para a árvore divina e pensa que já que está aqui, pode aproveitar ao máximo. Ele usa o jato e gira majestosamente para pousar na cabeça da grande mãe divina da árvore, o que deixa Pig preocupada, mas ele a tranquiliza e pede para ela apenas sentar e assistir. Agora, ele chama a grande mãe divina da árvore e pede desculpas pelo que está prestes a fazer. Ele se senta com as bochechas encostadas nela para cometer heresia e começa a decompor a árvore. Seus componentes eram de biomassa vegetal do tipo madeira. Agora, a decomposição aumentou sua eficácia e a energia mágica condensada entra nas bochechas de Oazi enquanto ele se concentra ao máximo na decomposição.
O sistema o alerta sobre a imensa quantidade de energia e que absorvê-la pode causar mudanças desconhecidas. Pergunta se ele quer continuar, mas ele já chegou a um ponto sem retorno, então continua absorvendo tudo. Isso faz com que seu nível e habilidades aumentem exponencialmente. No entanto, o Azi não planeja parar de absorver tudo, das folhas aos galhos, em cada parte da árvore divina, pois agora ela está secando e se desfazendo. No entanto, isso não foi o suficiente para o Azi, então ele continua absorvendo até a última gota. Agora, até a bela figura da árvore-mãe está secando enquanto ele absorve, e sua suspensão traseira se expande. Após o evento intenso, a decomposição finalmente chega a uma conclusão e agora sua habilidade de decomposição evoluiu, tornando-se um roubo completo. Como ainda havia energia demais que ele não conseguiu absorver, ele lutava para segurar e absorver ao máximo, usando toda a sua força de vontade para evitar que escapasse, pois ele sabia o que aconteceria se falhasse. No entanto, não foi suficiente, e sua flor não aguentou mais e se abriu, mostrando uma visão do inferno para Pig. O Azi só pôde gritar enquanto uma grande quantidade de energia saía de suas bochechas, chorando de agonia. A energia ricocheteia pelo local e atinge Pig. Enquanto o caos acontece, o chefe da vila acorda, mas felizmente decide continuar dormindo em seu quarto ao lado da mão esquerda selada do golem. Acontece que o requisito para quebrar o selo é um monte de conchas de caracol. Enquanto isso, a outra energia que saiu das bochechas de Azi voou para fora da casa do chefe da vila e agora viaja de um lugar para outro, atingindo algumas figuras familiares, como o chefe do javali, os dois generais dos cogumelos. A energia até chegou ao castelo do tempo e atingiu uma boneca, e alguma energia até caiu no mundo submerso no deserto de Pentacromo, no vulcão fonte na Terra dos Mortos. Naquela noite, uma chuva de luzes belas iluminou o céu noturno de todo o continente Brave, como se anunciasse a chegada de uma nova era. No dia seguinte, o local estava uma bagunça por causa do que o Azi liberou, e parecia que o sistema estava agindo de forma estranha. Descobriu-se que estava em processo de atualização e havia consumido 5 milhões de pontos de experiência. Agora, o sistema de monstros foi atualizado para um sistema bravo e parabeniza os anfitriões por mudarem de classe com sucesso para um bravo cogumelo. Apenas aguarda a confirmação. O Azi abriu os olhos e não conseguia acreditar que funcionou. Ele não hesitou em aceitar sua nova classe. Instantaneamente, suas mãos de cogumelo se tornaram humanas. O Azi checou seu rosto e confirmou que havia voltado a ser humano. Para verificar se não estava sonhando, o Azi olha para o outro cogumelo que estava presente e o cumprimenta, deixando-o extasiado. Então, o Azi se pergunta para onde Pig foi, então ele decide se levantar e procurá-la. No entanto, como ele foi um cogumelo por tanto tempo, ele sente um pouco estranho por ter um corpo humano novamente e precisa apoiar-se com as mãos para se levantar. Mas ele acidentalmente toca o rosto de Pig. O Azi tenta acordar Pig para que eles possam sair antes que o chefe da vila apareça, mas logo percebe que está tocando em duas Pigs. O Azi se vira para olhar, mas fica tão surpreso que começa a sangrar pelo nariz, enquanto pergunta quem está ao seu lado. No entanto, antes de mostrar as imagens, a polícia dos cogumelos chega, detectando uma situação quantidade anormal de obscenidade, portanto, apenas coloca algumas fitas aqui e ali para uma experiência mais adequada à família. Antes de sair, ele lembra aos espectadores que a obscenidade é temporária, mas o arrependimento é eterno. Agora, vamos voltar à cena. O Azi ficou chocado ao descobrir que havia uma mulher bonita ao seu lado e se perguntou qual era a identidade dela. Ele se dá um tapa no rosto porque acabou de se transformar em humano. Ele assume que deve estar alucinando, pois não se lembra de mais ninguém ter estado aqui na noite anterior. Mas então ele percebe algo. Agora ele se pergunta se a beleza à sua frente é Pig. Enquanto estava imerso em pensamentos profundos, ela acorda. Ele vira o rosto para ela não se sentir desconfortável, mas ela pula em direção a ele. Nisso, as duas Pigs também o cumprimentam. Ela o abraça porque está feliz em ver que seu cogumelo está bem. Mas o Azi não aguenta mais, já que seus dois Pigs estão em seu rosto. Ele a empurra, tentando se acalmar e convencer a si mesmo de que Pig é tão fofa e inocente, como ele poderia tirar vantagem dela como um pervertido. Ele ainda pode se considerar humano se fizer isso? E com isso, ele obteve uma nova habilidade chamada Modo Sábio, enquanto Pig ainda o abraça. Agora, o Modo Sábio pode ajudá-lo a se manter calmo. Ele também consegue sentir pessoas fora da casa. Ele percebe a situação em que estão agora e que, se as pessoas de fora entrarem e virem a bagunça que ele deixou, definitivamente serão pegos e punidos. Em pânico, ele se vira para Pig, mas seu nível de Modo Sábio é muito baixo e não consegue suprimir estímulos mais fortes. Ele percebe que está sangrando. Então ele pega roupas para eles usarem.
Felizmente, eles têm as túnicas que pegaram dos mágicos. Caso contrário, mesmo que conseguissem escapar, ainda seriam pegos e punidos como pervertidos. Enquanto Pig cheira a túnica que o cogumelo usou antes, o Azi pensa em uma maneira de escapar. Sem escolha, ele decide usar a explosão de esporos para criar uma distração e escapar do caos. Ele sabe que esse lugar é muito grande, então precisará liberar com toda a sua força. Mas ele apenas solta um pequeno peido. Ele se pergunta o que aconteceu com suas habilidades. Pig tenta se aconchegar ao cogumelo novamente, mas o Azi a afasta. Ele sabe que eles precisam sair dali o mais rápido possível. Então ele tenta explosão de esporos pela segunda vez, mas acaba soltando outro peido. Agora ele sente desespero, se perguntando o que aconteceu com suas habilidades. Ele chama pelo sistema, que aparece e o informa que suas habilidades não desapareceram, mas, como o corpo humano é diferente de um cogumelo, ele terá que aprender a usá-las novamente. Ele pergunta sarcasticamente se o sistema acha que ele tem tempo para reaprender agora, mas o sistema simplesmente informa que foi atualizado e sugere que a melhor maneira de se acostumar com seu novo corpo é fazer a nova missão. A missão exige que ele elimine 10 monstros de nível 20, o que deixa o Azi ainda mais irritado. Ele grita, dizendo que o sistema só sabe dar missões. O sistema simplesmente pede ao Azi para escolher um nome para si mesmo. Isso o deixou mais furioso, e ele pergunta se o sistema está o ignorando de propósito, pois o que ele precisa agora é de informações para sair desse lugar. Ele grita com o sistema, dizendo que todos os outros sistemas das pessoas tentam ajudá-las a ficarem mais fortes com trapaças e habilidades poderosas, mas o sistema deles só sabe pedir dinheiro. Tudo o que ele quer é sua habilidade OP de trapaça. O sistema responde que ele nunca deu dinheiro a ele, deixando o Azi sem palavras. O sistema tenta novamente pedir seu nome, mas o Azi percebe que é melhor confiar nele mesmo e aceita um nome aleatório gerado pelo sistema para prosseguir. Ele olha para o inventário, procurando algo que possa ser útil para eles, até mesmo colocando a cabeça dentro para ver mais de perto. O sistema pede para ele ser gentil, pois, depois da atualização, ele também ganhou emoções e inteligência humana. Depois de procurar um pouco, ele finalmente encontra o pergaminho de retorno, que deveria teletransportá-los de volta à fonte, se funcionar. Ele lembra que o sistema disse que monstros não podem usá-lo e, embora ele pareça um humano em sua classe humana, ele tem a sensação de que não é totalmente humano. O chefe da vila finalmente acorda, então agora eles não têm tempo para pensar demais. Sem mais opções, ele ativa o pergaminho. Um círculo mágico se forma abaixo deles, e eles esperam por um milagre. Quando o chefe da vila e os novatos chegam à cena, ambos ficam surpresos. O chefe da vila explica que deve ser porque havia menos pessoas para a cerimônia dessa vez, e a energia da árvore divina estava muito densa e causou um pequeno alvoroço. Ele diz para eles não se preocuparem e apenas o seguirem até a árvore. Ele afirma que esteve aqui por muitos anos e que já viu de tudo. Mesmo que algo tenha acontecido, ele pode lidar facilmente com isso. Quando ele chega ao local onde a árvore estava, logo percebe que estava errado. A Mãe Divina se transformou em uma avó, chocando a todos que testemunharam. Enquanto isso, Cogumelo e Pig teleportaram para o centro da vila, assim como outros humanos. Agora eles podem suspirar aliviados. Pig está curiosa sobre seu novo corpo e está tocando suas mãos e pés. O Azi está pensando que a mudança de um corpo de monstro para um corpo humano é muito grande. Agora ele não pode usar suas habilidades e seus movimentos são um pouco desajeitados. Portanto, ele decide se concentrar em se acostumar com seu novo corpo antes de qualquer outra coisa. Pelo menos com uma aparência humana, será muito mais fácil realizar tarefas e obter informações sobre os seguidores de Gollum de maneira mais rápida. Enquanto ele estava imerso em pensamentos profundos, Pig estava brincando com um gato da vila, enquanto os humanos os observavam com expressões curiosas. A concentração foi quebrada devido às pessoas olhando em sua direção geral. Então ele percebeu que estavam olhando para Pig rolando no chão e mostrando muita pele para o próprio bem dela. Ele pede para ela ficar de pé e ouvir ele. Agora ele percebe que precisa resolver suas necessidades básicas primeiro e decide comprar roupas e comida para Pig, o que a deixa empolgada. Eles visitam a loja de roupas para trocar de roupa e depois a loja de armas para adquirir uma arma. Assim, as moedas de ouro de Oazi desaparecem, e ele só tem o suficiente para alguns dias de hospedagem e comida. Ele precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Agora ele percebe que a vida é mais simples como monstros. Pig o puxa com olhos de cachorrinho para olhar para ele, apontando para os petiscos. Ele não se importa em comprar algo para ela comer, deixando-a feliz. Mais tarde, Oazi verifica sua aparência e fica contente por parecer humano novamente. Ele percebe que há algo novo em seu inventário e se pergunta de onde veio.
Ele assume que foi porque usou a habilidade de decomposição na árvore divina e adquiriu um ramo da árvore divina, que só tem mais um ponto de ataque e também precisa ser carregado com poder mágico. Ele se sente desencorajado a usá-lo e decide tentar outra hora, uma vez que entender seu corpo é mais importante agora. Ele olha para seu painel de atributos e fica surpreso. Ele pergunta ao sistema se houve um erro, pois não consegue acreditar que subiu de nível mais de 30 vezes, mas não se sente mais forte. Ele fica tão chocado que até perguntou a Pig dormindo, mas ela não respondeu. Ele tenta usar a habilidade de avaliação nela, mas não consegue. Ele pergunta ao sistema a si mesmo que não possa devolver suas habilidades, pelo menos deveria dizer por que ele não consegue usá-las. O sistema responde que o corpo de um humano e de um monstro são completamente diferentes, e a maneira como suas habilidades ativam e se liberam também é diferente. Primeiro, ele precisa sentir a energia mágica dentro de seu corpo. Embora os humanos não sejam tão sensíveis à magia quanto os monstros, eles têm um controle mais fino sobre ela. O sistema sugere que ele feche os olhos e se concentre em sentir a energia mágica fluindo pelo seu corpo, então ele faz isso e usa a habilidade de avaliação mais uma vez. Agora ele consegue ver os atributos de Pig, e ele fica surpreso ao ver que ela está no nível 47. Ambos ficaram tão fortes de repente, mas então ele tem uma dor de cabeça súbita e pergunta por quê. O sistema responde que é porque os humanos têm um controle mais fino sobre a magia. Eles precisam ligar e desligar conscientemente as habilidades, se não usar muita mana pode causar a morte, embora o sistema tenha brincado um pouco sobre causar um ataque cardíaco. Felizmente, ele só perderá a consciência no máximo. E graças à nova atualização, o sistema aprendeu a fazer piadas, o que o Azi não achou tão divertido assim. Um homem bêbado está andando pelas ruas à noite, reclamando quanto é frustrante porque bravos de alto nível estão vindo para a vila inicial. Enquanto ele caminha, ele pisa em uma gosma e pensa que é fezes, mas infelizmente há algo muito mais aterrorizante. Um caracol coberto de gosma preta está olhando para ele. Com nojo, ele tenta chutá-lo, mas o caracol envolve seus pés com a gosma preta. Ele tenta se livrar disso, mas o caracol morde sua mão. Agora ele percebe que sua vida está em perigo e grita por ajuda. A gosma preta já cobriu metade do seu corpo e em questão de segundos ele é devorado. Em uma mudança de cena, o caracol está agora dentro de um prédio, seguindo o poder da árvore divina. Ele entra em um quarto e agora está na frente de Oazi. Acontece que o chefe da vila controla o caracol. O caracol olha para Oazi com olhos brilhantes e raivosos, porque Oazi foi quem desperdiçou completamente seus muitos anos de esforço. Ele deveria ter sido o primeiro a obter os poderes de Golum, mas agora ele não pode fazer nada com ele, já que o sol já nasceu e está queimando o caracol que ele controla. O chefe da vila diz ao Oazi para considerar-se sortudo desta vez, mas que ele se lembrará dele. Ele esmaga o objeto que estava usando para controlar o caracol, e o caracol desaparece. Enquanto Oazi sonha com Pig, ela se levanta nas patas traseiras e revela um zíper em suas costas. Ao abri-lo, o chefe da vila sai de dentro da fantasia de Pig, dizendo ao Oazi que o encontrou. Isso faz acordar de seu sono profundo, suspirando aliviado ao perceber que foi apenas um sonho. Agora que finalmente está acordado, ele se levanta e decide fazer algumas missões. Algum tempo depois, eles usam um trem e chegam às montanhas de granito. O sistema os recompensa com pontos de experiência por usar qualquer tipo de transporte, que é uma das missões iniciantes. Oazi e Pig estão agora a pé, e Oazi está pensando em voz alta que ele está começando a entender melhor a sociedade humana através dessas missões iniciais. A primeira delas foi a exterminação de 10 monstros de nível 20 ou superior, o que os ajudou a se acostumar com seus corpos humanos. A segunda foi aceitar 3 pedidos de recompensa, o que permitiu que ele entendesse a vida de um bravo, e ele até obteve uma nova habilidade chamada Sentido de Perigo. Por fim, eles usaram qualquer tipo de transporte, o que os trouxe às montanhas de granito, onde estão agora. A primeira das 3 recompensas é destruir os monstros madeira que estão infestando as montanhas. Ele já matou muitos deles antes de subir de nível, então acredita que não deveria ser um problema. No entanto, a descrição diz que eles gostam de viver em lugares úmidos, e se for esse o caso, o lugar onde eles estão no momento parece um lugar onde eles viveriam, e eles não encontraram nenhum até agora, apesar de andarem por tanto tempo. Isso leva a acreditar que a parte difícil desta missão é, na verdade, encontrar os toucos possuídos. Ele só pode suspeitar, já que as recompensas são muito diferentes das missões do sistema. Ele realmente não tem certeza de como proceder com isso, mas eles precisam de dinheiro agora, caso contrário não conseguirão comprar comida para Pig. De repente, o sistema o informa que detectou um inimigo, então ele se vira para ver vários tocos de árvores atrás deles. Eles se preparam para a batalha, e ele os analisa com sua habilidade avaliar, mostrando o nível deles. Agora ele se pergunta por que há um muito maior do que todos os que ele já viu antes. O sistema lembra o jogador que este é um mundo com seu próprio ecossistema.
Naturalmente, monstros em diferentes habitats aprenderão a se adaptar a eles e evoluirão para várias formas. Agora ele entende, mas Pig e ele conseguem lidar com eles muito bem. Ele diz a Pig que deixará os que estão atrás dela para ela, e ele cuidará dos dois à sua frente. Mas antes de Pig começar, ela coloca cuidadosamente as maçãs no chão e diz para as maçãs esperarem por ela voltar. Depois disso, ela pega sua arma e ataca os tocos, eliminando-os instantaneamente. Com isso, ela fica com fome novamente, enquanto Ozzy fica impressionado com a incrível força de Pig. De repente, um dos tocos de árvores o ataca, mas o modo sábio é ativado, permitindo que ele desvie facilmente. Usando a forma humana, investida do cogumelo se torna um poderoso impulso de força em suas pernas, e usando esses impulsos de velocidade, ele agora pode executar a dança da espada cogumelo, matando os tocos à sua frente. No entanto, há uma onda de tocos se aproximando dele. Embora seja verdade que ele ficaria sem estamina se eles continuassem aparecendo, infelizmente para eles, são feitos de madeira. Então, ele lança explosão de esporos sobre eles, fazendo crescer cogumelos por todo o corpo deles, esgotando completamente a saúde deles. Com isso, o Ozzy e Pig completam sua missão e, uma vez que a entregarem, o Ozzy planeja comemorar com comida. No entanto, o sistema detecta subitamente perigo à medida que a árvore começa a se agitar freneticamente e a se transformar. Isso faz o Ozzy se perguntar se eles também podem se regenerar como cogumelos. Ele analisa o toco que mataram usando sua habilidade avaliar, mas o HP ainda está vazio. Enquanto o toco estranho ainda está se transformando, ele até pega a maçã de Pig e se transforma em um espírito de árvore anciã de nível 60, o qual grita para eles após a transformação. Isso surpreende o Ozzy, então ele pergunta o que é aquilo. O sistema explica que é uma evolução, um grande toco possuído deve ter absorvido todos os seus companheiros e evoluído. Pig não hesita em atacar, pois levou suas frutas. O Ozzy alerta de que é um monstro de nível 60. Assim que o machado dela toca o espírito de árvore anciã, ele se despedaça em pedaços. Sem hesitação, ele segura Pig e a levanta de cabeça para baixo, o que o Ozzy não gosta. Ele usa a dança da espada cogumelo para libertar Pig dos sujos cipós de madeira. Isso faz Pig olhar para o Ozzy com adoração, mas o Ozzy a coloca no chão, já que ele não conseguia carregá-la por muito tempo, pois ela é muito pesada para ele. Mesmo assim, ela o abraça. Então, o sistema os avisa sobre o perigo, e eles se viram para olhar. O espírito da árvore começou a usar privação de nutrientes. Agora o espírito da árvore se transformou em sua forma de Trento, o que Pig não gostou de ver, pois suas frutas estavam secando. Ela avançou para atacá-lo de frente, mas o Trento era muito forte para ela, então ela foi jogada contra uma árvore. Agora que a arma de Ozzy está quebrada e mesmo Pig, com seu poder de ataque insano, não consegue superar a diferença de nível, ele percebe que precisa fugir. Ele se pergunta se pode escapar enquanto carrega Pig, mas antes disso, ele ainda tem a sua habilidade de supressão de tipo. Ele lança explosão de esporos e atinge com sucesso o Trento, que agora cresce cogumelos em seu corpo. No entanto, o Trento usa um escudo de casca, descascando sua camada infectada, e avança diretamente para o Ozzy. Sem escolha a não ser lutar, a única arma que lhe resta é um galho da árvore divina. Ele ataca o Trento com ele, mas o Trento não se abala e está prestes a lançar um ataque novamente. O Ozzy tenta desviar, mas logo percebe que é tarde demais, pois o ataque do Trento o esmaga no chão. Pig percebe que o Ozzy está machucado, então, em fúria, ela salta em direção ao Trento, gritando que não estava autorizado a machucar seu cogumelo. Ela usa o soco Pig, mas o Trento está confiante em sua força e retalia com seu próprio ataque. No entanto, logo percebe que foi um erro, pois seu corpo revela uma rachadura e ele é despedaçado. Isso choca o Ozzy. Agora ele sabe que Pig é muito poderosa. Mas então ela perde a consciência e está prestes a cair, mas o Ozzy a pega e a deita gentilmente. Ele pergunta se ela está bem e diz para não assustá-lo assim. No entanto, Pig de repente volta para sua forma de monstro, surpreendendo novamente. Enquanto isso, em algum lugar das planícies tempestuosas, as pessoas estão falando sobre como a Guilda Maldição do Fogo está se expandindo sem parar, e a Guilda Santo da Espada está começando a se mover novamente. Com todas as coisas estranhas acontecendo ultimamente, como principal guilda, eles não podiam simplesmente ficar parados e observar. O Ozzy apareceu na cena e retornou em segurança. Eles foram direto ao dono do estabelecimento para completar uma missão de recompensa. Ele coloca a sacola no chão, revelando ao dono que eles mataram o espírito da árvore anciã. Ele os recompensa. O Ozzy ficou surpreso ao receber uma boa quantia de dinheiro, então questionou se a recompensa era tão alta por conta do espírito da árvore anciã. O dono respondeu que o espírito da árvore anciã estava na lista de recompensas há algum tempo, então sua recompensa foi triplicada.
As pessoas que o viram entregar o cadáver do espírito da árvore anciã o menosprezaram e pensaram que ele havia contratado guardas de alto nível para derrotá-lo. Outros se perguntaram quanto dinheiro ele ganhou. Então, ele perguntou se havia outras missões de recompensa que ele poderia aceitar, e o dono as mostrou com prazer. Isso surpreendeu Ozzy, pois ele viu apenas 2 missões restantes. O dono explicou que as recompensas menores geralmente são concluídas pouco depois de serem postadas. Ele disse para Ozzy aceitar a missão de capturar a dupla criminosa, já que muitas guildas e caçadores de recompensas têm tentado essa missão ultimamente, então será mais fácil para eles encontrar uma equipe. Embora as recompensas sejam menores, também será mais seguro. E, visto que eles conseguiram derrotar o espírito da árvore anciã, eles deveriam ter força suficiente para uma missão de classificação A. Isso fez Ozzy pensar que se ele ou Pig ficarem sem mana e revelarem suas formas de monstro, eles podem ser os que serão entregues como recompensas. No entanto, se ele conseguir se aproximar de algumas pessoas de alto nível, talvez possa encontrar pistas sobre o paradeiro de Gollum. Então, ele decide verificar primeiro e se adaptar à situação depois, e assim aceita a missão. O dono diz a ele que alguns outros braves como eles também aceitaram essa missão e pergunta se o Ozzy quer a ajuda dele para formar uma equipe com eles. O Ozzy agradece, mas recusa a oferta e explica que está acostumado a trabalhar sozinho. Isso preocupa o dono, então ele pergunta se ele tem certeza, pois embora a missão seja de classificação agora, a dificuldade pode aumentar a qualquer momento. O Ozzy diz que está tudo bem e agradece ao dono antes de sair. Sua declaração faz as pessoas dentro pensarem que ele está se metendo em algo perigoso, já que mais de 30 vítimas morreram tentando completar essa missão. Enquanto isso, um homem no canto, usando um chapéu de cowboy, pode ter se interessado por ele. O Ozzy dá algumas maçãs para Pig antes de seguir seu caminho, prometendo dar a ela algo diferente para comer quando chegarem à estação de trem. Alguns momentos se passaram, eles estão andando no meio do nada. O Ozzy sente que estão sendo seguidos, mas assume que está pensando demais. Afinal, este é o caminho para a estação de trem. Então, o Ozzy fala com seu sistema inútil, pois ele ainda não consegue fornecer pistas sobre o paradeiro de Gollum, apesar de afirmar que foi atualizado. O sistema responde para ele apenas fazer as missões, o destino o guiará naturalmente para as pistas. Como ele encontrou um dos seguidores de Gollum no reino dos cogumelos. Falando nos seguidores de Gollum, ele pergunta se eles são monstros ou humanos e qual é o nível deles. O sistema responde que há tanto humanos quanto monstros entre os seguidores de Gollum. O sistema acrescenta que não é onisciente, então não sabe quem são eles, mas pode garantir que nem os mais fracos devem ter menos de nível 100. Isso surpreende o Ozzy, fazendo-o apertar Pig involuntariamente, e ela acaba soltando as maçãs. Enquanto o Ozzy ainda pensa alto, ele imaginava que quando atingisse o nível 60, conseguiria lutar contra ele junto com Pig. Mas se até o mais fraco é nível 100, ele só consegue suspirar, se perguntando quando conseguirá terminar essas missões. O sistema informa a ele que há outra maneira. A ressurreição do deus demônio Gollum requer todas as 6 de suas partes seladas sendo desfeitas. Ele pode interromper a ressurreição se encontrar uma delas e conseguir destruí-la sem desfazer o selo de Gollum. Isso fez mudar seus planos, então ele pergunta onde os selos estão localizados, ao que o sistema responde que não sabe. O Ozzy tira dinheiro do inventário e pergunta ao sistema quanto dinheiro ele quer. O sistema esclarece que já foi atualizado e não tem mais interesse em algumas moedas de ouro estúpidas, e além disso, realmente não sabe onde os selos estão. Mas pode dizer a ele que quando os 6 braves originalmente selaram Gollum, eles o selaram nas áreas com a maior quantidade de energia. O Ozzy não apreciou a informação vaga e achou que o sistema estava sendo inútil novamente, mas de repente ele sentiu perigo. Então eles foram alertados e viram 3 figuras bloqueando o caminho. O líder deste trio pede ao Ozzy que espere por um momento, pois eles só querem falar com ele, e ele se apresenta como o vice-líder da guilda Beijo Mortal da Serpente. Eles desejam convidá-lo a se juntar à sua guilda e esperam que o Ozzy não rejeite o convite. Enquanto eles estão conversando, o Ozzy usa o avaliar neles para ver os níveis deles e ele pensa que, comparados aos monstros, os seres mais perigosos ainda são pessoas sem moral. Ele pode lidar com os outros 2, mas o nível do líder é muito alto para ele. Então, o Ozzy diz a eles que educadamente rejeita o convite e joga o ouro no chão para eles pegarem, já que ele não quer problemas. O homem aceita, mas também pede para deixar o porco de fita para trás, para que possam fingir que isso nunca aconteceu. O Ozzy não quer fazer isso, então a mulher imediatamente ataca com uma lâmina circular venenosa, mas ele bloqueia todos os ataques e a contra-ataca usando seus pés com investida do cogumelo, enviando-a para uma árvore. O arqueiro então lança flechas semelhantes a serpentes em sua direção, mas sua mente está clara pois ele ativou o modo sábio, então ele usa o explosão de esporos não apenas para esquivar do ataque, mas também para se aproximar do arqueiro e o enfrenta com investida do cogumelo.
Os dois foram nocauteados rapidamente, então o líder tenta elogiar o Azi, mas ele não hesita em usar o explosão de esporos e atacar no meio da frase para fazê-los fugir. No entanto, inesperadamente, seu pé foi capturado por um tentáculo e ele é arremessado em uma árvore. Agora, o líder pergunta ao Azi se seus pais nunca lhe ensinaram a não interromper os outros enquanto falam, e acha interessante que ele pense que pode atirar esporos, mas infelizmente isso é completamente inútil contra ele. Então, a mulher se recuperou e foi atacar o Azi novamente. Ele desvia, mas outra flecha de serpente é lançada em sua direção, que ele bloqueia com seu galho. Enquanto estava distraído, Pig foi capturada pelo inimigo e eles notaram que ele gostava bastante deste porco de fita. Ainda assim, o Azi estava enfurecido e avisou para soltá-la. Agora, o líder riu e perguntou o que ele faria a respeito, mas de repente, o sapo foi atirado, libertando Pig de seu aperto. O homem de chapéu de cowboy retorna com Pig e vai até o Azi dizendo a ele para deixar esse lugar com ele, o que deixou o Azi encantado. Ele pergunta a Pig se ela estava machucada, e ela mostra que está bem. Então, o Azi se pergunta qual é a identidade do tio cowboy, enquanto agradece a ele. O trio agora está alerta com a presença desse especialista, então eles perguntam seu nome, ao que ele responde que é apenas um cowboy que estava passando por ali no momento. O Azi pega suas moedas de ouro e sai correndo da cena, já que o tio cowboy pede para ele deixar nas mãos dele. Enquanto isso, o tio cowboy diz que sabe quem eles são, conhece todos os braves que eles roubaram e mataram, então, como aliado da justiça, ele vai condená-los com uma sentença de morte. E assim termina a segunda parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma terceira parte, comente abaixo com a palavra cogumelo, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.